Esse episódio tem o patrocínio da Moonbasic, que é a marca feminina de camisetas do grupo Minimal Club. Se você quer conhecer essas camisetas de alta qualidade, que não amassa, que não tem cheiro, com a melhor tecnologia do mercado, você que está assistindo ou ouvindo esse podcast tem 10% de desconto com o código IVC. Está aparecendo aqui na tela, acesse o site e aproveite a sua. Então, assim, você precisa entender em que ambiente você está, porque você governa através de pessoas. Você faz a gestão através de pessoas. Se você não entender disso... Então, acho que o fator pessoas está entrando um pouco mais nos conselhos de administração, tem um pouco mais de consciência, mas tem um fator que é super subdimensionado: comunicação. Eu venho de comunicação, certo? Lá atrás, lembra? Jornalista. Então, eu sou muito... E isso, para mim, foi um diferencial na minha carreira gigante. Gigante, né? Primeiro porque, assim, fazer pergunta, para mim, eu não tenho o menor problema de fazer pergunta. Eu fui treinada como jornalista. Eu fui treinada a observar, pegar indícios, pequenas coisas que não são visíveis. Eu fui treinada para isso. Eu fui treinada a fazer pergunta. E eu fui treinada a comunicar o que eu aprendo. Então, isso foi um grande diferenciador. Quando vocês souberam de que a competência comunicação foi buscada para uma posição de conselho? Eu não soube. Nunca ouvi falar. Agora, estou sentada na maior crise empresarial internacional, que foi de Brumadinho. A competência de comunicação é fundamental. Claro. Eu era a única no conselho que, por acaso, né? Muito por acaso, tinha essa competência. Porque você não era teu mandato sobre isso. Não era meu mandato. Não era. Mas assim, e eu tinha pouca gente com quem ter interlocução sobre o que eu estava falando. A empresa, a comunicação não era um ativo importante naquele momento da Vale, historicamente. Não investia em comunicação, nem atitude de escutativa. Isso tudo não estava presente. Lá. O conceito Media Training, ele veio depois dessas grandes crises que pegaram muitos executivos despreparados completamente, não conseguiam falar sobre o negócio. Não é só falar sobre o negócio, eles não conseguiam lidar com a câmera, com a pressão, com perguntas que estavam fora do script. E não ter essas habilidades ou pessoas que troquem sobre isso tornou-se os negócios cada vez mais complicados de saírem dessa situação. Naquela época que eu tinha minha primeira empresa, que eu contei como empreendedora, eu dava Media Training. Então, quando aconteceu o Brumadinho, tinha uma preocupação, eu estava encarregada da montagem do comitê de reparação, que foi coordenado pelo Leonardo Pereira, com duas outras competências, uma pessoa que era um psicólogo e tinha competências de direitos humanos, que tinha atuado na faixa de Gaza, enfim, Nossa. Muito diferenciado, e uma que vinha do ambiental, porque a reparação tinha que ser feita mais o econômico, e o Léo Pereira, como coordenador, também preenchia essa parte. E eu queria imediatamente, aconteceu 25 de janeiro, a gente montou esse comitê muito rápido, né? Contratamos uma empresa de search que disse que nunca tinha feito uma montagem tão rápido como fizemos. E éramos para ir dia 2, o comitê foi no dia 2 de fevereiro, mas o conselho estava muito reticente ao fato de eu ir. Não, vai expor, chegar lá tem jornalista. Os executivos queriam muito que a gente fosse, que eu fosse, né? Mas você tem que fazer escolhas de batalhas o tempo inteiro no conselho. E eu pensei, nós estamos só no início da jornada. Se eu optar por fazer um racha aqui, como é que vai ser essa interação? E eu decidi não ir, eu estava absolutamente agoniada de não ir, mas eu não... Era principalmente um conselheiro que tinha muita restrição, tinha muita dúvida, e acabei não indo. Eu fui 15 dias depois, porque aí as coisas se evidenciaram, né? E foi essa habilidade de comunicação que me colocou na posição... primeiro, a gente se comunicava mal, o conselho não se comunicava nada, e nem podia se comunicar em on, digamos assim, porque a gente estava numa situação
de possibilidade de ações contra nós, de toda a ordem. Então, qualquer fala formal é delicada, né? Principalmente em entrevistas. Mas ficou... eu tive o Eduardo Guardia, um querido amigo, e que a gente perdeu muito cedo, né? O Eduardo, na época, era o ministro da Economia, porque o ministro tinha saído para se candidatar à presidência da República. E ele, vivendo nesse... Ele tinha sido RI, ele foi CFO da B3, e vivendo nesse mundo mesmo de governo, ele tinha mais ideias sobre essa questão de comunicação, e ele ajudou a convencer os demais conselheiros que era importante a gente, de alguma forma, ter alguma voz. Ah, mas quem vai fazer isso? O Guardia falou, gente, como quem? Tem uma única pessoa nesse conselho que tem essa competência, que é a Sandra. E aí eu passei a atuar como essa interface com os jornalistas do mundo inteiro que estavam fazendo matéria, sempre falando em off, né? Mostrando um pouco o outro lado, né? Sim. Porque todo mundo dava entrevistas e a empresa se comunicava com uma nota oficial. Nota oficial, eu vinha dessa vida de jornalismo. Nota oficial te dá menos de um parágrafo, né? E aí também passei a ter a interação com investidores em nome do conselho. Quer dizer, eu mais ouvia do que falava, mas também contava um pouco como o conselho estava tratando esses temas, gerando, portanto, confiança por parte dos investidores e também com os stakeholders de Brumadinho, onde também eu fui várias vezes, né? Então, você vê, essa habilidade de comunicação que não estava originalmente mapeada foi fundamental e numa situação de crise muito, muito importante. Olha que rico. Habilidade de negociação, tomada de decisão, risco, comunicação, são skills, habilidades comportamentais que se vê presente ou que se espera de um bom conselheiro, de uma boa conselheira. E indo para os nossos finalmente aqui, pelo nosso tempo, Sandra, a gente queria te ouvir. Qual que é a leitura do momento? Qual a sua expectativa para as formações de conselheiros, as conselheiras que estão assumindo aí esses papéis? Como é que você está percebendo essa governança corporativa atualmente no Brasil e no mundo? Tá olhando em retrospectiva, porque você viveu diversos momentos diferentes, com crise ou não. Hoje, o nosso momento, qual que é a foto? Eu sou sempre uma pessoa super otimista. Sempre fui. Mas eu estou num momento não otimista. Eu acho que há uma banalização da governança corporativa, né? Onde ela está sendo percebida e traduzida como compliance, de novo, aquela coisa das regrinhas. As pessoas supervalorizam o seu próprio conhecimento sobre governança. E, assim, se você vai para uma reunião de conselho e a pessoa de uma empresa como a Vale, alguém fala do nível de Itabirito no minério, você não se arvora a ficar dando palpite, né? E você não estudou na escola o que era Itabirito, qual é a diferença do nível de Itabirito, isso influi ou não influi na pureza. Agora, quando você fala de governança, a pessoa fez um curso, lê um livro e se acha dominante daquele assunto. Entendeu? Totalmente dominante. Então, há um entendimento superficial de governança. Acho que muita gente entrou na onda buscando benefícios, novas chances de carreira, novos serviços criados. Você vê que todas as empresas que estavam aí, incumbentes, de estratégia, auditoria, empresas de busca de executivos, todos passaram a ter serviços de governança que é para entrar na empresa pela porta de cima, né? E ampliar os seus serviços, num conceito de upselling, né? Então, é uma abordagem mais superficial e volto para a minha origem. Se não tiver uma conexão profunda com os princípios, nós não estamos falando de governança. Nós estamos falando de algumas práticas conectadas à governança, que podem ser positivas, mas elas não serão transformadoras, né? A transformação que você tem de governança é quando você vê uma organização que constrói valor a partir desses princípios, genuinamente,
porque acredita que transparência cria valor nas relações, porque ela reduz incerteza e ela gera confiança. Se você é meu fornecedor e durante a Covid, você é um fornecedor pequenininho, eu antecipei pagamentos para você sabendo que você poderia morrer, cara, o resto da vida você vai trabalhar para essa empresa. Então, este tipo de princípio, ele não é sonhador. Ele pode ser até sonhador. Porém, ele cria valor de verdade. Então, toda essa discussão em torno de ESG, etc. e tal, para mim é uma discussão que não tem lugar. Eu entendo o ceticismo, até porque o pêndulo talvez foi um pouco exagerado para um lado, mas assim, cria valor porque gera confiança, reduz incerteza. É disso que nós estamos falando. Quando você conhece, quando você confia, você paga mais caro por um item qualquer. Você faz isso quando você compra eletrodoméstico. Você tem aqui um novo entrante numa fala, qual é a manutenção que tem isso aqui? Tem várias redes, tem uma rede aqui de atendimento, e que marca é essa, que não sei o quê? Você paga mais caro pela confiança. Esse é o valor criado pela governança, mas ele cria valor quando ele é efetivamente centrado nessas práticas, motivado por essas práticas, e não por movimentos oportunistas de uma governança banalizada e superficial. E esses princípios, quando eles são comunicados para toda a equipe, isso gera a cultura da governança a partir dos princípios naquela empresa, com certeza essa empresa vai ter o quê? A sua resiliência muito mais fortalecida no momento de crise. Porque aquele empregado que está ali, ele sabe e ele está lá porque ele acredita nesses princípios e ele quer trabalhar ali, ele quer que aquela empresa sobreviva. Então, no momento de crise que a gente agora não consegue mais prever tudo o que vai acontecer, ninguém conseguiu prever Covid, a resposta da equipe é completamente diferente de uma empresa que não tem esses princípios. Ou que não viveu uma crise. Na Vale, por exemplo, não fomos nós que precisamos provocar os executivos a terem respostas para um ambiente social onde estava instalado. Eles estavam tão machucados com a vivência, que machucou muito cada uma das pessoas que trabalhava lá. Claro. Que eles estavam sensíveis para os stakeholders. Eles vieram com o plano de antecipar pagamento para o fornecedor, de criar uma condição, criar crédito e outros caminhos para manter uma série de pequenos fornecedores vivos. Porque mata a cadeia, né? Se você, não me preocupo com esses fornecedores, ali na frente você não tem fornecedor. Você não tem fornecedor. E você prejudica o seu próprio produto. Mas os empregados estavam chocados como é que isso pode ter acontecido com uma empresa desse tamanho, né? Com essa excelência técnica. Foi a mesma coisa que aconteceu comigo na Petrobras. Como é que isso pode ter acontecido? Como é que isso pode ter acontecido? É uma incredulidade, né? Isso. De como é que isso acontecia debaixo do meu nariz e eu não percebi. Exatamente. Gostou desse corte? Então já sabe, não deixe de curtir, compartilhar, se inscreve aqui no canal para você continuar acompanhando todos esses conteúdos e indica para um amigo. Te espero no próximo.